abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um programa Jovens Assemidos, pela graça de Deus. Estamos aqui e hoje num cenário um pouco diferente, né? Mas o objetivo é nós mantermos o compromisso de estarmos aqui, podemos falar um pouco a respeito da palavra de Deus e seguirmos essa série que nós estamos tratando aqui, né? Nós vamos falar um pouco hoje sobre o fermento escondido, que está localizado ali em Mateus capítulo 13, e Lucas capítulo 13, né? Nós vamos ler aqui. E diz assim: Outra parábola lhe disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Agora lá em Lucas capítulo 13, verso 20, diz assim: E disse outra vez: A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomando esconde em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Observe então aqui, irmãos, algo que é interessante nessa parábola. Aqui fala sobre uma mulher, né, que ela está fazendo um pão e tem 3 medidas de farinha e ela introduz um fermento ali escondido. Eu vi algumas pregações, né, de alguns pastores denominacionais falando a respeito dessa parábola e, de uma maneira errônea, eles dizem que esse fermento está falando da palavra, né, quando ela é aplicada, e isso faz levedar, faz o reino de Deus crescer. Uma aplicação errada, porque a Bíblia nunca disse sobre o fermento ser algo bom. Sempre em toda a Bíblia, em todas as Escrituras, foi tratado o fermento como algo pecaminoso, como pecado, né? E nós vemos mesmo nas 7 festas, e lá naquele primeiro ajuntamento, no ajuntamento da Páscoa, quando fala daquelas 3 primeiras festas, a Páscoa, os pães asmos e as primícias. Quando fala dos pães asmos, está falando de um pão sem fermento. E o irmão Brana nos ensina que o pão sem fermento, ele representa Cristo, e o fermento é pecado. Então, não tem que ter fermento. Fermento está falando de pecado, e nós vamos ver aqui que Jesus fala sobre isso, que a Bíblia fala sobre isso, e o irmão Brana também, o nosso profeta, vai nos ensinar sobre isso. Nessa parábola, então, nós temos 3 coisas. Nós temos uma mulher, que representa uma igreja. Nós temos 3 medidas de farinha e nós temos o fermento. A mulher, como nós falamos, representa a igreja. As 3 medidas de farinha está falando da palavra. E o fermento é o pecado, que é escondido, que é colocado na palavra. Na mensagem O Único Lugar de Adoração Provido por Deus, no parágrafo 192, o profeta diz assim: E a oferta de farinha que foi dada a Cristo, ele foi a oferta de farinha, e a oferta de farinha tinha de ser moída com certa mó, que fazia cada bocadinho de farinha igual. Mostra que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é a mesma coisa para se colocar em sua denominação, e ela viverá a palavra. Cristo é a palavra. Todos os tipos de tudo, o tabernáculo, os pães da proposição, tudo mais. O kosher, que é o pão asmo, né? Partido embaixo da chapa, era o seu corpo partido, que os judeus ainda não conseguem explicar por que fazem isso, está vendo? E todas essas outras coisas o tipificavam. Agora então, com ele com ele em vista, vemos agora todas as denominações e credos deixados para trás, porque ele é a pura e imutável palavra de Deus, a qual é o pão asmo. São João 1, isso mesmo, ele é o pão asmo. Assim, se você acrescenta isso ou acrescenta aquilo, é um fermento acrescentado àquilo que já lhe foi dado originalmente. Observe isso aqui, irmão. O irmão Brando, então, está nos falando aqui que você pega essa palavra e põe na denominação morta e aquilo traz vida, né? E ele fala que Cristo é o pão asmo e você não pode acrescentar fermento naquilo. Então, observa aí, irmão, o que Jesus está falando aqui. Um pouco antes, né, nesses parágrafos que nós lemos, o irmão Brando estava falando sobre Eliseu. E ele conta quando aqueles homens tentaram fazer uma festa, né, para impressionar Eliseu, e eles foram lá e pegaram ervilhas selvagens e misturaram naquela panela, né?
E eles não sabiam, eles pegaram na inocência, colocaram aquelas ervilhas, e uma mulher, né, discerniu, viu que ali tinha veneno naquelas ervilhas. Ela falou: tem morte na panela. E a Bíblia nos diz que Eliseu, ele pega 3 medidas de flor de farinha, ele pega aquelas 3 medidas e joga por cima daquela panela, né, por cima aquele ensopado que eles estavam fazendo, ora sobre a panela e o veneno sai da panela, né? E o irmão Branham aplica isso para uma denominação morta, né? Que é veneno na panela, e se você põe a palavra ali, você pode colocar em uma igreja que está morta, numa pessoa que está morta espiritualmente, aplica a palavra, as 3 medidas de farinha. Isso vai trazer vida novamente sobre aquela pessoa. Então, essas 3 medidas de farinha, nós estamos vendo aqui que representa a palavra de Deus, e isso ocasiona vida aonde tem morte. Lá em Gálatas, capítulo 1, no verso 6, diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. É o fermento, né? Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, diz Paulo. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Então Paulo está falando aqui que se você colocar fermento nessa massa, se você colocar fermento no pão, é anátema. Então isso traz morte, né? É isso que Paulo está dizendo aqui. Aí lá na mensagem Alimento Espiritual ao Seu Tempo, no parágrafo 124, o profeta diz assim: note, houve farinha na panela. Toda vez que ela ia procurar farinha, havia farinha na panela. Havia azeite na botija. Toda vez que ela ia procurá-lo, por quê? A farinha representa Cristo na oferta de farinha. As pedras do moinho tinham de ser ajustadas corretamente para moer cada uma delas. Cada partícula dessa farinha é exatamente igual, mostrando que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa era a palavra, o pão da vida, seguindo a mensagem para vindicar a palavra. Assim é hoje, amigos, assim é hoje que o pão da vida do qual os filhos comem segue a mensagem de Deus para sustentá-los durante o tempo da seca. E se ele se encontrasse na nossa presença hoje, e se ele se encontrasse na nossa presença agora mesmo, ele agiria e faria exatamente como fez nos dias em que ele esteve em carne aqui na terra. Lá na mensagem, o lugar de adoração escolhido por Deus, parágrafo 78, o profeta diz assim: a oferta de farinha era Cristo. Toda mó tinha que ser colocada do mesmo jeito, e cada bocadinho de farinha tinha de ser moído do mesmo jeito para a oferta de farinha, mostrando que ele é o curador. Ele substitui e tira a morte e põe vida pelas 2 leis. Aleluia. Onde a morte se encontra, é um lugar quando Cristo entra, vida entra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E onde havia morte, tornou-se vida, porque Cristo foi trazido à oferta de farinha. Observe então, irmão, que essa farinha representa a vida, como nós falamos aqui. Isso representa a palavra de Deus. E nós estamos vendo então uma mulher que representa uma igreja, e ela está fazendo ali um pão, 3 medidas de farinha, e ela esconde fermento, como diz em Lucas 13, esconde o fermento. Isso mostra que não é uma igreja certa, né? Isso aqui não é uma igreja certa porque ela esconde, né? Ela tenta esconder aquilo. Ela está fazendo um pão para o seu marido e ela esconde aquilo. E quando é algo que é escondido, isso não é certo, né? Porque a esposa de Cristo, ela se revela a ele, não se esconde, né? Então ela não tenta esconder algo. Isso também representa uma coisa, irmãos, que é aquele tipo de cristão que ele quer ficar só nas aparências. Porque quando você põe um fermento na massa, aquilo leveda a massa, fica bonita a massa. O fermento faz ficar bonito aquela massa. Mas o cristão verdadeiro, ele é aquele cristão que ele está sempre na igreja, que ele é criticado, que as pessoas olham para ele e criticam ele, e ele é o pão asmo. Mas existe aquele tipo de cristão que ele quer o pão levedado, né? É aquele, por exemplo, um obreiro, um músico, ou seja, quem for o crente, que ele não vem nos cultos, ele falta o mês inteiro, ele não vai nos cultos de semana, mas quando tem um encontro, tem um culto especial, um culto que faz lotar a igreja, ele está lá, né? Todo levedado, para aparecer, para ser bonito na frente de todo mundo, para mostrar que é o mais cristão,
Quando acaba o evento, ele some. É aquele cristão que só vive de aparência, que não tem um objetivo claro na palavra. O objetivo dele não é estar com Deus, não é fazer a obra de Deus, não é ganhar almas. O objetivo dele é alimentar o seu próprio ego, apenas estar aparente para todo mundo ver, mas não cuidar daquilo que Deus manda nas Escrituras. E essa mulher, então, ela coloca esse fermento ali, mostrando aquele tipo de cristão que quer viver na aparência, mas também representa algo, irmão. Essa mulher representa na igreja, está mostrando quando você está na palavra, porque essa mulher ela tinha 3 medidas de farinha. E como nós falamos aqui, nessas 3 medidas de farinha representa a vida. Ela tinha vida na mão dela, sabe? Ela tinha vida na mão dela, como Eliseu tinha vida na sua mão e jogou naquela panela cheia de morte e trouxe vida. Ela tinha vida na mão dela e ela acrescentou fermento ali. Isso mostra, então, irmão, o cuidado que nós temos, porque às vezes nós estamos na mensagem, temos as 3 medidas de farinha na nossa mão, temos a vida na nossa mão, temos mensagem na prateleira, mas às vezes nós queremos colocar os nossos costumes, né, colocar um fermento escondido ali. E quando você põe um pouquinho de fermento, aquilo leveda toda a massa, né? Em Mateus capítulo 16 diz assim, ó, e Jesus disse-lhes, no verso 6, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Então, eles não entenderam o que Jesus estava falando. Verso 8, e Jesus percebendo isso, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5 homens, e de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, ou de quantas cestas levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vós guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem o fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. O fariseu, nós sabemos, é o hipócrita, né? O fariseu significa um ator, diz o profeta. Então, ele está falando desse tipo de cristão hipócrita, né? Que é aquele que, como nós falamos, que só quer se aparecer, né? Só se aparece, mas não é um cristão de verdade. Não vem nos cultos, mas quando é um culto especial, tá ele lá na frente, todo mundo querendo tomar a frente e querendo fazer o trabalho. É os fariseus. Né? Os fariseus só viviam de aparência. Não tinha nada de Cristo, não tinha nada de amor de Cristo nele, mas ele só vivia de aparência na frente de todo mundo. Né? E fala também da doutrina. A doutrina dos fariseus é a falsa doutrina, que quer esconder a palavra de Deus e colocar o fermento para levedar essa massa, né? E o que é interessante aqui, irmãos, que essa mulher, ela esconde, então, essa palavra, né? Ela esconde. Então, ela teve tempo suficiente para, enquanto ela está fazendo, ela ficar pensando, colocar o fermento, esconder o fermento ali. Mas, observe isso aqui, ó. Em Gênesis capítulo 18, verso 1, diz assim, depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre. Estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, levantou seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse, meu senhor, se agora tenho achado graça aos seus olhos, rogo-te que não passes de seu servo, que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo dessa árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram, assim faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Agora que os irmãos observem aqui, que Abraão disse para Sara, amassa depressa. Então era para fazer rápido, era com pressa. Como diz o irmão Brana sobre lá na festa da Páscoa, que ele tinha que comer aquela Páscoa em desespero e comer depressa, em desespero, porque o anjo da morte iria passar. Então, Abraão disse isso, pega 3 medidas de flor de farinha e ele não fala sobre o fermento. Ele fala, faz 3 medidas de flor de farinha e faz depressa, para não dar tempo de você querer colocar o fermento, né? Então, essas 3 medidas de flor de farinha, essas 3 medidas representam justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo. E quando você coloca um pouco de fermento ali naquela massa, isso leveda toda a massa, né? Toda a massa.
E essas 3 medidas de farinha representam a vida. Então Abraão chega nela e fala assim, ó, massa depressa. Então nós, irmãos, nós temos que buscar o Espírito Santo depressa. Que esse sinal seja aplicado em nós depressa, antes que o inimigo venha na nossa mente e tente colocar algum fermento ali, né? Então tem que ser depressa. Nós temos que apressadamente buscar o Espírito Santo, apressadamente pegar essas 3 medidas de farinha e colocar e fazer esse bolo, esse pão que representa a palavra, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Na mensagem Era da Igreja de Esmirna, no parágrafo 41, Mombrano diz assim, tudo careceu apenas de que fosse mudada uma palavra, e este pequeno fermento depois levedou toda a massa. Aquele que tropeçar em um ponto da lei é culpado de toda a lei. Eva mudou simplesmente uma palavra, e isso fará. Observe então o que o Mombrano está falando aqui. Então, um pouco de fermento leveda toda a massa. Você tropeça num ponto da lei, é culpado de toda a lei. Então, quando você está ali, na palavra, na mensagem, tem as 3 medidas de farinha, a vida na sua mão, você aplica um pouquinho de fermento, aquilo vai levedar toda a massa. Para nós encerrarmos aqui, estava lendo aqui a mensagem Paradoxo, onde o Mombrano fala sobre aquela visão da mamba, né? E ele fala sobre ele querer ir, orar e jejuar a respeito daquilo. E Deus fala algo para ele que eu quero que os irmãos observem e eu achei muito interessante isso. Ele diz assim, Paradoxo, no parágrafo 76, ele diz assim, e eu tomei essa Bíblia e simplesmente a puxei aberta assim. Meu polegar estava colocado em 1 Coríntios capítulo 5, verso 8, quando se lê alguma coisa como isso. Quando você vem, eu estava planejando jejuar ao Senhor. E eu disse a ele que eu iria e jejuaria. Diz, assim quando vires a essa festa, não venha com fermento velho ou fermento da malícia. E assim por diante. Porém, venha com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Exatamente o que ele havia dito na visão. Venha, Deus é meu juiz solene. Venha com pães asmos da sinceridade e verdade. É a palavra. Então eu vi que o que ele queria dizer. Como ele. Então observe, irmãos. Até para você se apresentar a Deus, você tem que vir com os pães da sinceridade. Pão asmo da sinceridade. Não com pão levedado. Então essa parábola falando que o reino de céus, aqui eu vou comparar o reino dos céus. Ele está falando de uma mulher que põe o fermento ali e faz levedar a massa. Então ele está mostrando o perigo que é nós estarmos na verdade, estarmos na mensagem e escondido nós colocarmos um pouco de fermento e isso vai atrapalhar nós chegarmos do outro lado e chegarmos no arrebatamento. Eu espero que esse pequeno programa, esses poucos minutos e esse simples servo de Deus aqui tenha te ajudado. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Shalom.